a nossa vida vai se tornar um inferno. Eu diria mesmo, sem grandes peias, que é a palavra que se pode utilizar. Porque a maior parte destes organismos desempenham papéis que para nós muitas vezes são perfeitamente, enfim, não visíveis, não os compreendemos, mas que desempenham papéis importantes na forma como a energia circula na biosfera, portanto, na parte viva deste planeta. E essa energia circula de variedíssimas maneiras. Hoje em dia estamos a assistir a grandes tempestades, portanto, estamos a falar de alterações climáticas, estamos a falar de grandes quantidades de energia acumulada por alterações de temperatura que evaporam grandes massas de água do oceano e as trazem, portanto, temos tempestades muito grandes, mas não são só as correntes atmosféricas, não são só as correntes marítimas que fazem com que a gente tenha aqui um clima bastante diferente do de Nova Iorque, apesar de estar na mesma latitude, porque temos uma corrente quente que passa por aqui e eles têm uma corrente fria que passa por lá. Portanto, não são só os transportes de energia a nível físico, digamos, mas há transportes de energia fundamentais aos quais nós temos ligado muito pouco, que têm a ver com as migrações de animais. Ou seja, há grandes quantidades de energia que se passeiam entre os polos e o Equador, portanto, entre as regiões polares e África e outras zonas, através de espécies que fazem essas migrações e que fazem esse transporte. Há grandes transportes de energia através de espécies oceânicas que fazem grandes migrações e que fazem parte de todo o ciclo que mantém a biosfera a funcionar. Se cada vez sabemos, enfim, há estudos relativamente recentes sobre estas coisas, porque também são problemas que só muito recentemente começaram a ser abordados de uma forma global, mas tudo isto é extremamente importante. E, portanto, espaços que mantêm uma diversidade elevada, que mantêm insetos, sabemos que mantêm, que os vemos lá, não sabemos ainda as espécies, há poucas espécies de insetos referenciadas para a mata, há de certeza muito mais, têm uma importância fundamental na polinização, no ciclo da matéria orgânica, em tudo isto. Portanto, enfim, é uma pena ter uma pérola aqui perto, no Conselho de Cascais, e é uma pena maior ter uma autarquia que objetivamente não quer saber disso, mas isso também é frequente. Eu fui diretor do Parque da Ria Formosa e da Reserva de Castro Marinho, e as minhas conversas com as câmaras eram sempre um desastre. Definitivamente, eles veem betão, veem tudo aquilo que tem a ver com construção e com, digamos que o desenvolvimento para esta gente é construção, é obra feita e conseguem, de uma maneira muito pouco clara, perceber tudo o resto. Aliás, eu diria, embora corra o risco de ser muito mal interpretado e de ser muito difamado e tal, e de me chamarem muitos nomes, que aquilo que lhes interessa mesmo é o dinheiro que entra no bolso deles e dos amigos. E, portanto, aquilo que acontece é que se isso não for muito evidente, não ligam nenhum. Outra coisa que lhes interessa é poder dizer que fizeram qualquer coisa em prol da conservação, desde que isso não interfira com negócios muito importantes. E de vez em quando aparecem como defensores, como a Câmara de Cascais, dizendo que são, enfim, grandes defensores da natureza e que têm grandes projetos. Mas creio que há falta de discussão séria destes assuntos, há falta de uma abordagem que não se prenda apenas com o crescimento económico, porque o maior... Hoje em dia fala-se sempre de crescimento, é preciso crescer, mas crescer para onde? A Terra não tem mais recursos para a gente continuar a crescer. Vamos ter que mudar de perspectiva, mudar de paradigma e perceber como é que vamos conseguir gerir as nossas vidas, conseguir manter o sistema a funcionar, conseguir manter as pessoas com ordenados e sem ser atacado a um crescimento que vai inexoravelmente exaurir o planeta, acabar com os seus recursos e acabar com o nosso suporte de vida. Só pegar também numa dimensão que o professor referiu, até porque, como foi também, esteve à frente na Universidade de Lisboa e também no Algarve, em projetos relacionados com os sistemas lagunares costeiros e a conservação da gestão também da habitats,
Se é expectável, como tem feito crer a Câmara Municipal, e do nosso lado nós acreditamos que não, que se mantenham as mesmas características como conhecemos até hoje na praia, nomeadamente na praia de Carcavelos, que até é um dos pontos icónicos para a prática do surf, com o abate das árvores que vai existir de facto na Quinta dos Ingleses, ou seja, a função ecológica que estas árvores têm, tendo em conta a sua experiência enquanto doutorado em biologia, portanto, e nestas matérias, se acha que de facto vai se manter tal e qual como conhecemos até hoje esta praia, ou se tendo em conta o movimento dos ventos, das marés, portanto, com o desaparecimento desta mancha verde, se podemos contar com alterações significativas também aqui. Essa é uma pergunta que não é exatamente a minha área, eu estou a olhar para alguém que se calhar poderia responder melhor que eu, mas é evidente que, começando por alterar toda esta zona, vai haver uma alteração de temperaturas, porque uma mata com esta dimensão permite, aliás, como quem passou através do jardim hoje para chegar aqui percebeu, que o facto de haver uma arvoredo faz com que haja uma influência importante na temperatura, na quantidade de umidade que está disponível, etc. Em relação à ausência da mata, certamente vai haver alterações relacionadas com a temperatura e essas mesmas alterações vão fazer com que haja alterações em termos de circulação de massas de ar, não sei exatamente quais neste momento. Também se fizer uma construção em altura, com 7 ou 8 andares, evidentemente que vai ter interferência nos ventos e nas condições de circulação atmosférica que existem na praia. Agora, a erosão da praia está em curso, ou está em curso a erosão de todo o nosso litoral com a história de haver um aumento do nível do mar. Não é? A gente aqui, se calhar não dá tanto por isso, mas quem for para a Costa Norte, para o Furador, para zonas dessas, em que se perderam centenas de metros em poucos anos, em que o recuo, nós chegamos a fazer visitas com alunos em que o recuo de um ano para o outro eram 20 metros. Portanto, há aí uma erosão acelerada. E essa erosão acelerada não vai parar enquanto o nível do mar subir e enquanto a intervenção humana na costa for tudo aquilo que tem sido em Portugal. É, de alguma maneira, construir em cima das praias, e construir em cima das dunas, e construir em cima das arribas, e depois achar que, como o mar vai mandar aquilo abaixo, se pode proteger com enrocamentos e com montões, etc. Não pode. Vão-se alterar as condições da circulação marítima, vão-se alterar as condições hidrodinâmicas, e aquilo que acontece é que vai haver erosão acelerada por esse tipo de estruturas. E aquilo que nós temos visto é que sempre que aparecem essas estruturas desaparece a praia. E depois é preciso estar a fazer alimentações, etc. Portanto, são problemas complexos. Não há uma solução ótima para a resolução desses problemas. Prendem-se com o facto do nível do mar estar a subir, estar a aumentar, e portanto, quando se fala que a costa está em erosão, a costa está sempre em erosão, ou seja, aquilo que acontece é que há sempre um equilíbrio entre a costa e o impacto do mar. Vai exercendo a sua ação erosiva, vai fazendo com que haja desmoronamentos, haja quedas de blocos, haja retirada de areia das praias, que depois pode ser ou não reposta. Mas há correntes ao longo da costa que transportam essa areia normalmente. O que acontece é que, por exemplo, na costa que eu estava a falar há pouco, Furador e por aí abaixo, grande parte do sedimento que abastecia essa zona vinha do Douro. O Douro está cheio de barragens, esse sedimento já não chega à costa. E, portanto, o mar tira, se não é reposto, vai embora. E evidentemente que a gente tem que ter uma ideia destas dinâmicas para as quais nós não temos a varinha mágica que nos permita intervir diretamente. Portanto, se alteramos o equilíbrio, alguma coisa nos vai acontecer. Portanto, com os planos de barragens que temos em todos os grandes rios, grandes quantidades de sedimento que chegavam à costa deixavam de chegar, o mar continua a transportá-lo, portanto, evidentemente vai faltar em qualquer lado. Piorando isso, as obras costeiras que normalmente se fazem
de alocamentos, de eliminar zonas que eram de areia e passaram a ser pardões, fazem com que haja uma reflexão muito maior das ondas que batem, isso faz com que o sedimento também se vá embora. Portanto, nós temos aqui grandes alterações nesta zona, provavelmente serão expectáveis alterações importantes em termos da Praia de Carcavelos. Em termos de clima, certamente, o desaparecimento de uma mata daquela dimensão vai alterar claramente não o clima, o microclima, portanto, naquela zona de certeza.